Saudações, meus amigos, eu sou o Cristiano e esse é o nosso canal Nome da Rosa. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero repercutir a vitória do Partido Socialista em Portugal, representado pela figura do primeiro-ministro António Costa, que acabou se sagrando vencedor no pleito deste domingo. Bom, além de eu repercutir esta vitória, eu quero fazer uma retrospectiva com vocês de como que o Partido Socialista começou a se tornar uma alternativa e como ele se tornou uma grande força nesse grande emaranhado de partidos de extrema direita que vem se espalhando por boa parte da Europa, né? Então, eu quero contar um pouco dessa história para vocês. Mas antes de nós abordarmos aqui como se formou a geringonça, como ela obteve todo esse sucesso e ela se tornou uma alternativa ao neoliberalismo e às políticas de austeridade praticadas após a crise de 2008, eu considero essencial nós abordarmos como está formatado o atual parlamento e como o Partido Socialista deve se comportar frente a esta nova configuração. Pois bem, como vocês já sabem, né, o Partido Socialista foi o grande vencedor e as pesquisas do Expresso-SIC e outros institutos de pesquisas já apontavam essa vitória, né? Só que houve algumas reviravoltas, né, pessoal? E as últimas pesquisas apontavam que o Partido Socialista ele deveria ficar entre 104 a 114 assentos no parlamento. Lembrando, né, que o parlamento ele se compõe num total de 250 assentos. E o Partido Socialista ele acabou conquistando 106 assentos, né, o que, se botarmos em comparação ao seu desempenho em 2015, ele aumentou 20 cadeiras, então é um resultado bastante interessante, mas, né, em contrapartida, ele não conseguiu a maioria absoluta, né, ele ficou um pouco mais distante. Isso porque aconteceu alguns escândalos nas últimas semanas que acabaram abalando um pouco a popularidade do Partido Socialista. E que escândalos foram esses? O primeiro escândalo que surgiu com mais força contra o Partido Socialista foi um com o ex-ministro da Defesa, que ele teria, segundo o Ministério Público português, encobrido aí um roubo de armamentos do Exército, né? Quando, segundo o Ministério Público, ele teria feito uma apreensão de fachada, tentando fazer uma operação como se eles tivessem recuperado as armas de criminosos, mas segundo a investigação não foi nada disso e ele na verdade estaria fazendo vistas grossas ao roubo de armamento, né? Segundo alguns apontamentos. E também rolou algumas acusações por parte do PSD, né, que é o partido de oposição ao Partido Socialista, de que ele teria feito algumas contratações com algumas empresas sem licitação. Então foram algumas acusações que acabaram criando bastante força, ganharam um corpo, né, durante as últimas semanas, e isso fez com que a popularidade do PS perdesse um pouco, né? Só para vocês terem uma ideia, a popularidade do PS estava bem forte e a prova disso é que ele já tinha 19 pontos de diferença do PSD. Só que veio essas denúncias, né? Principalmente essa com relação ao ex-ministro da Defesa. Teve também um ex-dirigente também do PS que também acabou sendo acusado agora, recentemente, então isso acabou abalando um pouco da confiança do PS. Então, a vantagem, que antes era de 19 pontos, acabou caindo para 10 pontos com relação ao PSD. Embora o Partido Socialista não tenha conseguido garantir a maioria absoluta, o que representaria 116 assentos no universo de 250,
nem tudo é motivo para tristeza para os socialistas portugueses. Isso porque a esquerda ela está em maioria dentro do parlamento português, né? Lembrando que temos ainda a representatividade do bloco de esquerda, que conseguiu manter os seus 13 deputados. Temos também a CDU, né, que é a Coligação Democrática Unitária, que, embora tenha perdido alguns parlamentares, continua ainda com um número relativamente expressivo, certo? Nós também temos o PAN, né, que pode ser aí o partido que inclusive pode se sentar à mesa para vir conversar com o premier Antônio Costa, né, que é o Partido de Animais e Natureza, alguma coisa assim, tá, pessoal? Não consigo, é Pessoas, Animais e Natureza. Ah, lembrei, é isso. É um nome meio complicado, tá, pessoal? Mas é isso aí, tá? Então são os partidos que estão aí que podem sim fazer uma aliança com o partido do Antônio Costa, né, que é o Partido Socialista. E temos a oposição, né, representada pelo PSD, que embora tenha conseguido conquistar 77 assentos no parlamento, né, a gente poderia até achar que é muito, mas vamos lembrar que eles perderam 12 assentos, então é uma derrota considerável do PSD, né, para a direita. E os partidos de direita, lembrando agora, né, já que eu estou falando que nem tudo é tristeza, os partidos de direita, se contar o próprio desempenho do PS, né, eles tomaram uma lavada bem feia, sabe? Então não há assim grandes motivos para que o Antônio Costa se preocupe, né? Tendo em vista que ele é um grande negociador, inclusive seus professores universitários, políticos, cientistas políticos, eles têm a ciência de que ele é um grande negociador, ele pode negociar tanto com a esquerda quanto a direita, né? Aí vai de qualquer um de achar isso bom ou ruim, tá? Mas o fato é que nem tudo está perdido e é possível que o Antônio Costa possa conseguir fazer um governo de coalizão, né? Que é o que é essencial dentro de um regime parlamentarista. Agora eu pretendo explorar aqui com vocês como que a Geringonça se constituiu e como ela conseguiu construir esse respaldo todo que lhe garantiu um belo resultado nas eleições legislativas de 2019. Mas para que eu possa contar essa história um pouco melhor, eu preciso remontar ao ano de 2015, que foi quando o Partido Socialista ficou em segundo lugar nas eleições legislativas. Isso porque, né, pessoal, naquela ocasião coube a coligação Portugal à Frente, formada por dois partidos de centro-direita, né, o Partido Social Democrata e o Partido Popular, a formação de um governo, né? E quando eles tentam formar um governo, todos eles, claro, têm a sua proposta. E como nós tínhamos um cenário bastante complicado em Portugal, um alto desemprego, uma relação da dívida e o PIB de 130%, né, em uma situação macroeconômica bastante difícil em Portugal, os portugueses acabaram optando por mais um governo de direita para aplicar o receituário do Banco Mundial e do FMI, né, que era política de austeridade, corte de gastos dos governos. Então, esse foi, em boa parte, o discurso e o mote da campanha dessa coligação de centro-direita. Só que essa coligação ela teve uma vida bastante breve, né? Eles sequer conseguiram constituir um governo, né? Isso porque quando eles foram tentar no Congresso, lá no Parlamento português, apresentar um projeto para formar um governo, o projeto de governo foi rejeitado por 123 votos e com uma participação bastante grande dos partidos que constituem o campo de esquerda, né? O Bloco de Esquerda, o próprio Partido Socialista, o bloco comandado pelo Partido
comunista português, né? Então e mais o PAN, antes que eu esqueça, tá? Então eles conseguiram unir forças, né? E conseguiram reunir aí 123 votos contra 107 da coligação vencedora. Então o parlamento foi dissolvido, né? Em menos de 30 dias sequer foi formado um governo, pessoal. Acreditem se quiser, só para vocês terem uma ideia que a crise ela não era só econômica, mas havia uma instabilidade política muito grande devido àquela crise que acabou abalando o capitalismo, né, global. Então, né, cabia ao Antônio Costa conseguir formar um governo, né? Então ele acabou conversando com os partidos, ele tentou negociar e ele conseguiu, através de uma coalizão informal, que é como os portugueses e a grande imprensa fala, né, unir os partidos de esquerda, conversar para que eles pudessem formar um governo. E casualmente era os mesmos partidos que votaram contra a coligação vencedora. Acreditem se quiser. E aí ele chamou para conversar o bloco de esquerda, ele chamou o CDU, né, que daí é encabeçada pelo Partido Comunista Português e pelos Verdes, né, que é o Partido Ecologista. Então ele conseguiu formar esse bloco informal e que ganhou o apelido aí de geringonça, dado essa fragilidade e a grande desconfiança que havia por parte desses organismos internacionais, como o Banco Mundial, o FMI, e claro, né, essa aproximação gerou uma desconfiança muito grande dos mercados e, claro, dos partidos de direita, né, que foram para cima do PS por ter feito uma coligação com esses partidos considerados muito radicais. Bom, como eu disse para vocês, havia uma desconfiança generalizada, né? O ceticismo era bastante grande, mas a geringonça, né? Esse bloco inédito formado pelo Antônio Costa, eles jamais desistiram dos seus planos ousados para Portugal, né? E para que eles pudessem fazer a sua própria política, né? Do bloco inusitado que acabou se formando, com partidos que tinham muitas dificuldades de conversar, eles olharam um pouco para trás, lá para 2008 e para os governos que se seguiram a partir da crise do capital. Então eles perceberam que o grande mal eram as políticas de austeridade e o neoliberalismo. Então eles precisavam se contrapor a esse tipo de agenda. Então, mesmo com todo o ceticismo e com os portugueses ainda acreditando que eram necessárias aquelas políticas de austeridade e seguir aquele receituário todo que FMI e Banco Mundial acabam dando este remédio para a recuperação fiscal, né? E lembrando, né, pessoal, que quando nós falamos de esquerda e fiscalização, muitas vezes há um grande preconceito de dizer que a esquerda não tem responsabilidade fiscal. Em boa parte foi por isso que houve toda essa preocupação generalizada por parte da direita e de todos os atores que eu citei anteriormente. Entretanto, né, pessoal, apesar do ceticismo todo, até mesmo desse ceticismo e da posição que se coloca a geringonça, né, que, pelo que eu entendi, eles se colocavam um pouco mais como franco-atiradores, né, por isso que o nome surgiu de geringonça. Se desse certo, beleza, se não desse, ia ser só mais um projeto errado. Mas enfim, né, eles conseguiram formar um governo e a partir desta formação do governo, de eles estarem bem alinhados ideologicamente, eles decidiram colocar como pauta principal o fim das políticas de austeridade. Mas aí vocês devem estar me perguntando, tá, mas e aí? A geringonça, e aí? Eles enfrentaram mesmo essa austeridade aí? A resposta é mais ou menos, tá? Porque
Na verdade, eu considero que o termo mais adequado seria que eles flexibilizaram as políticas de austeridade. Isso porque, num primeiro momento, com todo aquele cenário bastante turbulento, com toda aquela crise política que vivia além da econômica, não havia muito o que a geringonça pudesse fazer num primeiro momento. Eles estavam de mãos atadas, então eles precisavam garantir alguma segurança para que eles pudessem conversar com a FMI, para que eles pudessem apresentar suas propostas. Pois bem, depois de eles conseguirem se estabelecer um pouco mais, que eles puderam adquirir um pouquinho mais de confiança e o reconhecimento de seu governo que estava em Portugal, eles foram negociar com a FMI e eles colocaram na mesa flexibilizar as políticas de austeridade, eles pactuaram novos acordos, estenderam um pouco a dívida, né? Então foram acordos muito interessantes que eles conseguiram com a FMI e ele buscou, né, o Antônio Costa buscou cumprir com a agenda, buscou cumprir um pouco com a política macroeconômica, né? E ele teve um sucesso bastante significativo, né, pessoal? Se não bastasse esse controle fiscal que ele conseguiu exercer, né, Portugal também teve um ganho bastante interessante com o turismo, teve uma demanda bastante interessante, né? E aproveitando todo esse cenário positivo com o turismo, né, e com os ganhos que o governo vinha aos poucos conquistando, eles decidiram reposicionar as exportações, né? Então eles fizeram muitos negócios com a China, com a União Europeia, né, que viraram grandes polos de exportação de Portugal, né? Então Portugal, com isso, conseguiu um crescimento acima do bloco da União Europeia, né? E esse crescimento, segundo as projeções do próprio Banco Central Europeu, já está marcado aí que até 2021, pelas projeções, Portugal deve continuar em ritmo de crescimento. E se nós pudermos acrescentar mais informações, nós também tivemos uma queda do desemprego, né? O desemprego hoje está batendo aos 6%, né? Portanto, uma das menores taxas que Portugal já registrou. A estabilidade política e econômica retornaram e se não bastasse isso, né, pessoal, a dívida com a FMI, que antes era um grande temor, eles conseguiram pagar antecipadamente. Lembra para vocês que eu comentei lá no início do vídeo que havia uma relação dívida-PIB de 130%? Pois bem, no governo dos socialistas eles conseguiram reduzir esse volume, né, de 130 para 125. É verdade que ainda continua muito alto, mas houve uma baixa relativamente significativa. Bom, né, pessoal, com todas essas conquistas que eu elenquei para vocês, né, apesar que eu não sei de muitas, né, bom, Portugal acabou conquistando os corações dos portugueses, até mesmo o pessoal mais à direita, os conservadores, acabaram aprovando o governo da geringonça, né, o governo do Antônio Costa, né, até mesmo brasileiros conservadores, considerados de direita, que foram para Portugal, acabaram tendo de reconhecer que o governo dos socialistas fazia um ótimo governo e estava colocando Portugal nos trilhos certos. E o resultado disso, né, pessoal, é o que a gente viu nas eleições legislativas de 2019, né? Então, são desafios, né, que se colocam, né? Vai ter novos desafios para 2019, né? E eu vou explorar isso um pouco mais com vocês, porque isso que eu tenho para falar para vocês faz parte de uma terceira parte aqui do nosso vídeo, que é a seguinte pergunta: será mesmo, pessoal, que a geringonça, essa fórmula que acabou trazendo resultados muito interessantes, será mesmo que ela está ameaçada?
Então, essa não é uma pergunta muito fácil de nós respondermos, porque há alguns pontos de inflexão entre os partidos e também nós temos uma série de informações desencontradas por parte da mídia portuguesa que não nos permitem dar uma opinião um pouco mais taxativa a vocês que estão assistindo ao nosso vídeo. Mas sim, pessoal, é possível que não haja a manutenção da geringonça devido a essas inflexões que existem entre os partidos, essa falta de acordo, tá? E eu vou explorar isso um pouquinho mais com vocês agora. E primeiro eu gostaria de abordar pelo lado dos partidos. Bom, por lado dos partidos, a indefinição maior seria pela CDU, né, que é a coligação democrática unitária, né, que compõe aí o Partido Comunista Português, que é o líder, né, dessa coligação, e os Verdes, né, que é o Partido Ecológico, que são os partidos que estão mais afastados e que eles não estão muito afim de negócios com o Antônio Costa e o Partido Socialista. Isso porque eles são aqueles que têm as críticas mais pesadas com relação ao governo socialista. Eles acham que, embora eles reconheçam, né, as conquistas do Partido Socialista, eles consideram que ainda foi muito pouco e eles esperam uma alternativa um pouco mais radical, né? Mas convenhamos, né, pessoal, é meio complicado, sabendo que o Antônio Costa é um cara que está jogando o jogo burguês, então é uma certa ingenuidade do Partido Comunista querer que eles partam para uma alternativa um pouco mais radical, já que a própria geringonça já é considerada uma alternativa radical pelos conservadores e pelo grande mercado que observa Portugal, né? Bom, e se eu poderia destacar mais algum ponto com relação a essa coligação, é que eles também não gostariam de fazer um acordo, eles têm se afastado bastante, foi porque o Partido Socialista, vendo a impossibilidade de negociar com os partidos, ele tem se aproximado do PAN, né, que é o partido que eu não lembro agora o nome completo, mas não tem problema. Partido Animais e Natureza, eu acho que é isso, né? Tá, mas vamos lá. Então, assim, pessoal, é um partido que ele é dessa turminha, nem de esquerda, nem de direita, né? Aparentemente parece ser um partido de centro. Então, o Partido Comunista ele não tem visto isso com bons olhos, e então ele acabou se afastando do Partido Socialista, tá? E o PAN, né, que eu acabei de citar para vocês, é um partido que já vem, né, querendo conversar com o Partido Socialista, ele está aberto ao diálogo, né? E o mesmo eu posso dizer do Livre, né, também, que é outro partido de centro-esquerda que também se colocou à disposição para conversar. E também eu posso citar aqui também o Bloco Esquerda, que várias vezes eu falei no vídeo aqui Bloco de Esquerda, mas não é Bloco de Esquerda, tá, pessoal? É Bloco Esquerda, tá? O Bloco Esquerda, aparentemente, ele estava a fim de conversar com o Partido Socialista, parecia que já estava mais ou menos alinhavado a parceria, né, novamente, mas aí chegou um ponto que os caras acabaram dando para trás, e agora eles querem um documento formal por escrito para que a aliança se confirme, e eles parecem estar querendo algumas exigências por parte do Partido Socialista, o que o Partido Socialista acabou não gostando muito. Teve até um representante que respondeu ao Bloco de Esquerda recentemente, né? Depois eu até posso deixar o vídeo para vocês assistirem, né? Mas eu acredito que o Bloco de Esquerda é só uma questão de ajuste para que o Partido Socialista consiga trazer eles para dentro e eles possam formar novamente a geringonça, que é esse experimento que deu tanto sucesso a Portugal. Agora, por parte da mídia, pessoal, a mídia tem trazido informações que nos fazem crer de que não vai. Então eu fico na torcida para que Portugal possa repetir essa fórmula que soube fazer um enfrentamento bastante interessante contra a direita, contra o neoliberalismo e contra as políticas de austeridade. Só para lembrar, né, pessoal, essa frente ampla que Portugal conseguiu unir, ela demorou pelo menos 40 anos para acontecer. Isso porque os partidos de esquerda em Portugal, eles têm uma dificuldade enorme de conversar, ou ao menos de se chegar a um consenso mínimo. Então eu espero que o Antônio Costa ele tenha
essa sabedoria de poder conversar, de ele poder negociar e ceder em alguns pontos com esses partidos que a gente sabe que é difícil de negociar, para que ele possa dar prosseguimento à manutenção da geringonça, ou que ele possa até mesmo ampliar, né? Porque, pessoal, o que nós podemos tirar de lição da geringonça é que só unidos e sob o princípio da solidariedade é que nós podemos, na verdade, enfrentar essas agendas que o capital vem demandando atualmente. Porque, pessoal, a gente tem que lembrar, o capital ele não tem ideologia, ele não tem partido e ele não precisa de união nenhuma. Ele por si só, ele se basta, porque ele é o sujeito da história. E por falar nele, nós sabemos, né, pessoal, que o capital ele também tem aquele problema inerente a ele, que é a crise cíclica. Então, se nós não estivermos bem assentados, qualquer projeto de esquerda pode morrer no vinagre, tá? Bom, e depois dessa explanação, eu tenho mais algumas informações interessantes para a gente trazer aqui para o nosso debate, para a gente concluir, tá? Que é, apesar de um sucesso que a geringonça teve em Portugal, que eu já me referi algumas vezes aqui no vídeo, nós devemos lembrar, pessoal, que nesta eleição houve uma abstenção de mais de 44%. Então é uma abstenção bastante grande, apesar do sucesso da geringonça e apesar do apelo do presidente da República Portuguesa de pedir para que os eleitores fossem votar. Então é um número bastante preocupante, pessoal, apesar desse sucesso que eu referi a vocês. Bom, e por último eu gostaria de informar a vocês que pela primeira vez um partido de extrema direita chegou ao parlamento, e o nome do partido é o Chega. Eles acabaram conseguindo eleger pelo menos um deputado. Então, pessoal, isso é bastante preocupante e pode, quem sabe, né, pessoal, tá demonstrando que futuramente, pelo menos a longo prazo, a direita pode chegar. Então, isso demonstra o quão urgente é esta união para, quem sabe, né, pessoal, nós formarmos uma hegemonia de um pensamento de esquerda a partir de Portugal, para depois nós irmos espalhando a onda, porque senão, pessoal, vem a crise cíclica do capital e aí, pessoal, não tem geringonça e não tem nenhum projeto de esquerda que possa fazer esse enfrentamento se nós não nos organizarmos, certo, pessoal? Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, dá o like, comenta, compartilha e não esquece, né, pessoal? Continue aqui acompanhando o nosso trabalho. Nós já somos 900 e poucos aqui no nosso canal e eu pretendo chegar aos 1000 e eu preciso da ajuda de vocês para eu conseguir esse objetivo. Então, até o final do ano, vamos lá nessa campanha dos 1000 inscritos. Conto com vocês e até lá!